Nós recebemos, vamos conversar com o ator, escritor, produtor de conteúdos afros, o Sérgio Rosa. Ele vem da capital do chimarrão, ali do lado de Venâncio Aires. Ele que está produzindo o documentário Lado Negro de Venâncio. Sérgio, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, é uma satisfação muito grande poder estar aqui comunicando com vocês, aqui em Lajeado, na Rádio Independente, poder espraiar esse olhar negrejado que a gente vem dialogar com vocês. Moisés, se tu me permite, antes até Claro. de falarmos do documentário, que já tem um nome instigante, assim, a gente já fica querendo saber o que vai tratar e de que forma que vai ser. Sérgio, tu é ator no interior do Rio Grande do Sul. Como é que é viver da arte aqui? É um desafio muito grande, na verdade, né? Trabalhar com arte já é um desafio grande, porque infelizmente a gente vive numa realidade social onde o artista não é visto como trabalhador, não é visto como gerador de renda. Então, esse desafio já é grande. Agora, quando tu é um ator negro do interior, o desafio torna-se ainda maior. Mas a gente gosta de desafio, né? E viver da arte, trabalhar com arte, poder proporcionar emoção e reflexão através daquilo que tu faz é gratificante. Eu acho que é uma semente que se planta. E é necessário plantar semente. Então, a arte, para mim, é o que eu sou hoje. Só para falar um pouquinho da história dele. E daí no cinema, né, Sérgio? Me ajuda aqui. Curta-metragem 360 em 2008, longa-metragem Idade da Pedra em 2010. 200 pessoas que participaram dessa produção. Depois Um Sorriso Negro em 2011. Presente de Natal em 2021. Sou Quilombo em 2021 e 20 por 50 em 2021. No teatro, são mais de 20 anos. E daí o espetáculo principal me parece que é o Papelito, é isso? Ele mesmo. 10 anos em cartaz. E daí tem mais um em 2019. O Iadudu. Iadudu. Estamos na estrada já há bastante tempo. Eu amo estar na estrada. Eu sempre digo que o palco é minha casa e a estrada é minha artéria. Então... Preferes o teatro ou o cinema? O teatro. O teatro é o meu, digamos assim, o meu carro-chefe, na verdade, né? É ali que eu me sinto em casa. O cinema, ele sempre esteve junto comigo, desde 2008, mas ele sempre esteve em segundo plano, a produção audiovisual. O teatro é onde eu me encanto, e esse me encantar eu consigo transmitir e encantar as outras pessoas que estão lá na plateia. Então, são 10 anos, são mais de 20 espetáculos, circulando diretamente com o Papelito e agora com o Iadudu, que já, mesmo tendo esse 1 ano e 7 meses longe dos palcos, eu já consegui chegar a 20 cidades do Rio Grande do Sul, com a Iadudu, que é um espetáculo afro, que traz esse olhar em relação ao racismo. E o Papelito já foram mais de 460 apresentações em 164 municípios de 5 estados, mais de 85 mil pessoas já assistiram. Nossa. Que loucura. Boa. Que loucura. E olha como é importante essa pauta, né? Porque às vezes a gente tem essa sensação de que aqui nós não estamos, né, próximo de pessoas que movimentam tanto a arte, e não só do Rio Grande do Sul, né? Eu dizia na abertura do Rio Grande do Sul, mas não só do Rio Grande do Sul. Sérgio, ainda antes de ir para a pauta central de hoje, eu quero te fazer uma pergunta dentro da temática sem preconceito, porque tu já deu uma pincelada na minha primeira pergunta. Viver da arte, ser um ator, em algum momento pode, ainda nos dias de hoje, ter um olhar de preconceito, como se o artista não estivesse trabalhando, rendendo, produzindo? Com certeza, com certeza. A gente vive numa sociedade onde trabalhador é quem trabalha às 8 horas diária. Levantou, fez a sua higiene, tomou café, foi trabalhar, almoço, mais 4 horas de trabalho, volta para casa às 19 horas, chega em casa, esse é trabalhador. Uhum. Só que, e o artista, ele é visto como trabalhador quando ele está no palco. Só que ali é o momento que o artista se diverte, porque o trabalho dele vem todo aquele processo de criação que ninguém vê, porque ele está lá na casa dele produzindo, escrevendo, roteirizando, e as pessoas não veem isso. Daí, enquanto ele está trabalhando, as pessoas o percebem como acomodado, mas esse cara não faz nada. Como ele vai viver? Ele não faz nada. Ele só faz essa pecinha de uma hora? Só faz essa pecinha de uma hora. Só que tem todo um processo de pesquisa, todo um processo de criação, porque tu tem que criar cenário, tem que criar texto, tem que criar os personagens, tem que dar vida aos personagens. Por exemplo, o meu personagem, né, a Dudu, é uma mulher. Eu não simplesmente boto o vestido, vou lá. Não. Eu tenho que fazer com que as pessoas que vão assistir percebam uma mulher num palco. Então, estou em todo um processo de técnica, de trabalho corporal, para que passe a veracidade. E as pessoas não percebem isso. As pessoas só vão me ver quando eu estou no palco. Aline, muita gente nos aborda, e daí fazendo até um link, né? E
Moisés, Aline, vocês trabalham só aquelas 2 horinhas? É só o programa depois de 1 hora de esportes? Tu narra só futebol? É esse olhar, infelizmente, é assim que acontece com vocês. É esse olhar que a sociedade tem, né? E como a gente muda isso dentro das escolas. Por isso que sempre que eu produzo alguma coisa, seja na escrita, seja no teatro, ou seja no audiovisual, eu produzo pensando no público da escola. Porque é ali que está a transformação. E eu sempre digo que quando eu entro numa escola, eu me vejo como um agricultor. Aquele agricultor que tem diante dos seus olhos a melhor terra. Então ele tem por obrigação colocar ali a melhor semente. Produzir a melhor semente para botar ali, para que essa semente possa dar bons frutos. E é dessa forma que eu me vejo quando eu entro numa escola. Sérgio, tu vens do interior de Venâncio? Sim, eu sou da comunidade de Vila Arlindo, 7º distrito. Olha só. Narrei futebol lá já. Já, o Juventude. Só. Sérgio, e agora tu tens a produção deste documentário que ele diz o seguinte, ele é intitulado da seguinte forma, O Lado Negro de Venâncio. Sim. Do que a gente está falando? Quando a gente fala da cor preta e fala em relação a negro, geralmente são coisas negativas que são postas aos olhos das pessoas que percebem. O lado negro, se tu fala o lado negro da pessoa, logo tu identifica que tu está falando de algo mal que aquela pessoa tem. Quando tu está numa crise financeira, a coisa está preta. Só que nós, negros, compreendemos de forma diferente. Quando a coisa está preta, para nós é porque ela está boa. O nosso lado negro é o nosso lado de luta, de resistência, de criação, de potencialidades. Então, quando a gente busca apresentar esse lado negro, nós estamos trazendo essas denúncias, trazendo essas críticas, mas também estamos dizendo, nós estamos aqui e nós temos capacidade para estar e ocupar qualquer espaço, seja no espaço de chefia, seja no espaço de criação, não somente lá onde a gente tem que fazer algum trabalho de chão de fábrica ou algum trabalho que só necessita da força braçal e não do conhecimento. Nós temos conhecimento. Esse lado negro de Venâncio tem conhecimento, assim como o lado negro de Lajeado, de Cruzeiro, de Teutônia e de qualquer outro lugar. Tem uma colonização muito grande de negros lá em Venâncio Aires, né? É bonito de ver essa inserção. Eu sou de Cruzeiro Sim. também, a gente tem uma inserção muito grande dos negros. Como é que vocês se sentem lá? Porque a maioria são alemães, né? Sim, são sim. descendentes. Porque a gente fala muito, o Moisés é alemão. Eu tô na 6ª geração, 7ª, eu sou brasileiro. Sim, Sou brasileiro, não sou alemão, tem nada a ver com eu sou a origem lá atrás, mas eu sou brasileiro. A questão da invisibilidade, né? A gente nos percebe no invisível. E esse documentário, ele passa do perceber no invisível. Por quê? Porque quando tu vende o teu município e tu apresenta a comunidade que compõe esse município, automaticamente tu tem que buscar levar as características de toda a comunidade. E por muitas vezes a gente percebeu, lá em Venâncio, como em vários outros municípios, quando vem de município, a gente percebeu a invisibilidade do negro. O negro não está compondo as ilustrações que trazem o município. Então, tu fala de um Venâncio, mas muitas vezes tu bota na ilustração, tu não tem pessoas negras. E quando tem, é apenas muitas vezes para silenciar a comunidade negra quando vai fazer a crítica. Mas não tem negro. Mas tem aquele lá, tu não viu aquele lá? A gente nos percebe no invisível. Então, quando a gente se percebe no invisível, a gente tem que nos mostrar para dizer, nós estamos aqui, nós existimos, nós também temos as nossas potencialidades. A gente contribui para o município de forma econômica, de forma social, de forma cultural, a gente contribui. Então, por que a gente fica invisível? Então, são esses tensionamentos que são necessários. São esses questionamentos que são fundamentais. E por isso, o lado negro de Venâncio. Porque quando as pessoas vejam o lado negro de Venâncio, as pessoas, o subconsciente já pensa, já vem alguma coisa ruim. Não, e a gente vai apresentar o nosso lado negro, a nossa forma de perceber o município de Venâncio. E o que vai retratar? São pessoas da comunidade, Sérgio, que estão sendo destacadas neste documentário? Elas participam no formato de entrevista, para a gente entender um pouquinho daquilo que tu já pode contar. O documentário, ele é um documentário que ficou em torno de 2 horas e 23 minutos. É um longa. E o documentário, o que é um documentário? O documentário, ele traz a verdade a partir de um ponto de vista de uma pessoa ou de um ponto de vista de um coletivo. Uhum. E esse documentário, ele traz diferentes elementos. A entrevista, a dramatização e a coreografia. Porque permeia tudo isso, é a costura que o documentário traz. Vai trazer entrevista de pessoas, são 22 pessoas que eu entrevistei, pessoas negras, todas de Venâncio. O documentário, o elenco dele, ele
são mais de 100 pessoas negras de Venâncio, somente uma pessoa negra que não é de Venâncio que participa, que é a Jerusa, que ela é de Vera Cruz, mas mora em Porto Alegre, e ela canta muito bem. E algumas músicas da trilha eu compus e ela colocou a voz. Então, mas todo o elenco é de Venâncio, trazendo esse olhar sobre Venâncio, a questão da espiritualidade, a questão do profissional, a questão cultural, mostrando o negro de diferentes formas, que muitas vezes passa percebido. E o documentário ele me apresentou muitas dessas formas que eu também não percebia o negro lá dentro. Por exemplo, eu descobri durante o processo de produção do documentário um casal de bailarinos negros que são criança, coisa que é um ato político. O corpo negro no balé, por exemplo, é um ato político. E Venâncio tem esse ato político, e a gente não se dava conta. Então, é mostrar esse lado negro de Venâncio. Tem data para o lançamento, né? Sim, a gente está preparando o lançamento, o documentário está finalizado, está pronto. Terminamos eles há 2 semanas. E agora a gente, depois de 3 meses de trabalho, agora a gente entrou naquele mês de divulgação, de problematização sobre essas temáticas, para trazer a pauta do racismo, a diferença racial, trazer essa pauta para, no dia 13 de agosto, a gente fazer o lançamento do documentário e as pessoas ali assistindo o documentário terem as respostas a muitos questionamentos e as muitas críticas que elas fazem. É um documentário, Sérgio, na tua visão, com a tua expertise, a tua experiência como ator, é um documentário que vai gerar polêmica? Falar sobre diferença racial, falar sobre racismo é causar polêmica. Tu não tem como mexer numa ferida que parece estar cicatrizada através da falsa igualdade racial, democracia racial. Mexer nessa ferida é causar polêmica. E é necessário causar polêmica, porque tu não consegue resolver um problema, uma situação posta, sem o debate, sem a problematização. Então, quando tu lança um documentário trazendo esse lado negro, automaticamente vai ter aquelas pessoas que vão dizer: poxa, mas a gente nem tem racismo. Poxa, mas eu tenho um amigo negro. Poxa, mas lá na minha casa minha faxineira é negra. Poxa, ontem mesmo eu estava tomando café com uma pessoa que era negra. Como se fosse grande coisa. É, como se fosse grande coisa. E é dessa forma que as pessoas argumentam para dizer que não são racistas. A gente vive num país que 90% diz que existe racismo, mas 89% diz que não é racista. Para te ver a situação que é. E não tem como falar de racismo sem fazer o resgate histórico. A gente tem que olhar para trás, porque o que está posto hoje é consequência de todo um processo de mais de 350 anos que a gente passou aqui no Brasil em relação à escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E não aboliu porque foi por afeto, foi por amor, foi por respeito. Não, foi porque estava sofrendo sanções econômicas. Foi isso que levou a esse término da abolição. Caso não tivesse sofrido sanções, será que eu estaria aqui hoje? Tocante a fala dele, porque o Sérgio ele faz uma frase em meio à sua fala que ela é incrível. Temos a falsa impressão que está resolvida a questão de todo esse problema racial que a gente tem aqui no Brasil, né? E Sérgio, eu quero emendar nessa reflexão que faz o Moisés para pensar da seguinte forma. Hoje nós estamos aqui num programa de rádio, que talvez é o meio de comunicação mais democrático que a gente tenha, né? Que chega em todos os lugares, te trazendo com essa pauta tão importante e que num passado não tão distante não seria possível. Com certeza. A produção do teu documentário, se a gente olhar para um passado logo ali, não estaria acontecendo, né? Então, eu percebo que a gente caminha, a gente está debatendo, existem espaços que saíram das universidades para invadir, assim, a praça, a comunidade, para falar sobre. Tu entende que este é o caminho? Não sei se a expressão é vencer o racismo, derrubar o racismo, acabar com ele. E aí eu quero que tu me diga se isso é utopia da minha parte. Se esse é o caminho ou realmente, assim, a gente está vendo muito mais, mas ainda está engatinhando. A gente está num processo de início de caminhada. Porque essa caminhada ela já começou desde lá da escravidão, quando tinha pessoas fazendo esse enfrentamento. Mas esse é o caminho. A discussão é o caminho. O diálogo é o caminho. A pesquisa, o estudo é o caminho. Mas a gente precisa produzir esses conteúdos e fazer o que a rádio faz, leva lá para a base. Esse nosso diálogo, ele está saindo das paredes, ele está indo lá para a base da comunidade, porque é lá que a gente fomenta essa construção do respeito. É quando
a comunidade começa a se perceber que ela é protagonista nessa transformação para melhor. Então, a gente precisa criar ferramentas. A arte é uma ferramenta fundamental. A comunicação é uma ferramenta necessária para fazer essa transformação. Então, quando vocês me trazem aqui para dentro do estúdio e fazem esse bate-papo comigo, vocês estão entrando lá dentro da casa do Zé, da Maria, e fazendo com que ele se perceba, ele sendo não negro ou ele sendo negro. Porque essa conscientização também é necessária dentro da comunidade negra. Porque a gente nasce com o tom da pele preta nas diferentes tons da palheta de cores. Mas a gente se transforma negro com o processo da caminhada. Então tem pessoas que hoje falam, mas eu falei aquela piada, mas o Sérgio riu, o Sérgio é negro e riu da piada. Tá, mas ele ainda não se percebe como negro. Então ele não percebe que aquela piada era uma piada racista. Mas no momento que tu se torna negro e tu começa a perceber o racismo, tu olha para a tua linha do tempo e tu percebe, poxa, há quanto tempo eu venho levando essas pauladas e não tinha percebido, não tinha me dado conta. Então tu se dá conta que o racismo faz parte da tua realidade há muito tempo. Há muito tempo. E respondendo a tua pergunta principal ali, não é utopia. Ou melhor, talvez até seja uma utopia, mas é uma utopia que a gente acredita fundamentalmente como sonho de ser possível e nos traz a esperança, de esperançar que um dia a gente vai terminar. Eu não vou estar aqui. Porque eu sempre digo, eu sou um soldado no campo de batalha que não vai conhecer a vitória. Mas eu preciso estar no campo de batalha lutando para que essa vitória aconteça, talvez para os meus netos, para os meus bisnetos, para que lá na frente eles possam sentir o sabor da batalha. Mas se eu não lutar hoje, vai demorar ainda mais tempo para essa vitória chegar. Acho que o Sérgio coloca alguns tijolinhos nessa história, né? Muito. Mas eu achei um barato aqui e a gente não pode se acostumar a enxergar o negro com sucesso e pedir por que ele fez sucesso. A gente não pode fazer mais esse tipo de pergunta. Por que o Sérgio faz sucesso? Ele é negro. Por que ele faz sucesso? Nós não podemos mais nos... a gente normalizar esse tipo de pergunta, esse tipo de fato. A gente não pode achar... O negro, sim, ele está totalmente inserido, ele merece, ele pode e ele consegue ter sucesso. Consegue ter sucesso. No momento que tu tem as oportunidades, as coisas acontecem. As coisas acontecem. E é isso que a gente busca principalmente. Respeito e oportunidade. Nos deem a oportunidade. Se tu dá a oportunidade e as coisas não acontecerem, beleza. Mas eu tenho certeza, no momento que as oportunidades começarem a surgir, começarem a acontecer, tu vai perceber, poxa, quanto tempo eu perdi batendo numa tecla e agora eu percebo que eu estava errado. Porque é dar a oportunidade e o processo, ele evolui ao natural. Ele evolui ao natural. Então a gente tem que começar a se questionar quando a gente entra nos espaços. Seja negro ou branco. Poxa, por que não tem negro aqui? Seja num restaurante, seja numa empresa, seja em qualquer lugar. Tu tem que olhar a geografia do espaço. Poxa, eu estou aqui, mas por que só sou eu de negro que estou aqui? Tá, mas por que eu não tenho colegas negros? Essas perguntas são importantes, porque o perguntar são os porquês que nos problematizam internamente. E esse problematizar internamente faz com que a gente crie olhar, e no momento que tu tem olhar, tu deixa de ser, tu sai do nível de eu não sou racista e passa para o nível antirracista. E daí tu começa a pincelar essas questões e daí tu começa a proporcionar a mudança. Sérgio, que aula. Uma aula hoje aqui no... Não vamos mudar o nome do quadro hoje. Hoje vai ser foi uma aula com o Sérgio. Eu queria ficar Aline, falando contigo. Oi? Não, só um detalhe. Essa entrevista aqui é quase que uma homenagem ao Jovino. Que foi uma das figuras mais importantes da história da rádio, do Grupo Independente, que infelizmente já faleceu. Mas o Jovino era quase um capitão aqui no Grupo Independente, né? Ele unia todas as forças, ele era um negro de uma força, de uma garra, de uma alegria incrível. Eu lembrei muito dele aqui na hora da entrevista. É verdade. E ele tinha algumas frases, por exemplo, vamos fazer coisinhas, vamos fazer coisas do Arco da Velha, uma alegria, mas um talento, uma raça, uma garra, uma inserção. Eu até me emocionei aqui ouvindo o Sérgio e lembrando do Jovino. É verdade. Sérgio, para fechar, eu quero que você reforce, então, por gentileza, a data, como que as pessoas vão poder acompanhar esse documentário e depois do dia 13 do lançamento também, de que forma as pessoas acessam esse conteúdo. Bom, a ideia é lançar agora no dia 13 de agosto e para fazer
a gente vai criar um evento lá em Venâncio, estamos produzindo um evento lá em Venâncio, como um lançamento de qualquer outro filme que vocês já viram, com telão, com sonorização, com banner para tirar foto, enfim, a gente está produzindo um evento bem bacana. Merece. Para o lançamento. E depois, como eu disse antes, todas as produções que eu faço têm um propósito de levar para dentro das escolas. Depois a gente vai buscar levar para dentro das escolas esse documentário para provocar reflexão. E acredito que em setembro, por aí, a gente lança... Eu tenho um canal no YouTube, o canal Afrocena, onde traz narrativas de pessoas negras das mais diferentes regiões do mundo, em programas que eu produzo. E vou lançar o documentário lá, nessa plataforma, no canal, assim como está lá dentro todos os filmes que eu produzi e os outros 2 documentários que eu produzi em 2021. Sérgio, que prazer conversar contigo aqui. Ator, escritor, produtor de conteúdos afro, Sérgio Rosa, lá de Venâncio Aires, lá da Vila Arlindo, é isso? Isso mesmo. Olha só, que alegria te receber. A gente vai conversar mais. E sucesso no dia 13. Eu tô achando aqui, eu tô puxando pro meu lado um pouquinho, né? 13 de agosto não tem como dar errado, né? Aniversário de Moisés Eli, muito bem. Sérgio, muito obrigada, sucesso e como disse o Moi, a gente volta a falar mais vezes. Com certeza, obrigado pelo espaço, obrigado e sucesso para nós todos.